Bom, então, como eu dizia para vocês, esse é o tema geral da mesa, ética e cognição. E a ideia, nós estamos lidando com, e acabamos de ver, vimos ontem com o Winter, vimos agora com a Fabiana, que são experimentações usando máquinas, e como é que isso investiga no centro de processamento da informação, de qualquer informação que a gente tem, que é o nosso cérebro. E a gente fica pensando sempre que conexão isso pode ter com temas complexos de filosofia. E temas que são muito sensíveis à vida humana, como são os temas de moralidade, por exemplo. E que parecem, assim, à primeira vista, serem, cuja a conexão parece ser muito ingenuamente feita com experimentos. Fazer a ponte entre esse ato, que é exatamente onde nós conversamos, que é o ato entre os fatos e os valores, não parece trivial, não parece fácil. Essa é uma discussão também tem uma longa tradição na filosofia, e vai ser por isso que nós escolhemos como tema central da nossa conversa o hiato entre fatos e valores. Nessa introdução, eu queria apresentar uma citação que é muito conhecida do Hume, mas não é a citação da chamada falácia naturalista, que, na verdade, recebeu esse nome por Moore. Mas ela está na página anterior do mesmo livro que é do Tratado, e o Hume coloca isso. O Hume é um autor paradigmático para essa discussão, justamente na perspectiva da experimentação, porque ele tinha como tarefa, ele se pôs como tarefa ser o Newton das ciências morais, o que significava não trabalhar de um modo diferente do que a física newtoniana tinha trabalhado nos temas morais. Bom, então ele está fazendo análise também de impressões, como é que nós percebemos o mundo. Tratado em 3 volumes, um deles, o primeiro é dedicado a isso, o segundo ele faz essa passagem, e o terceiro dedica-se à moral. Bom, e lá pelas tantas ele diz isso, né? Mas haverá alguma dificuldade em se provar que o vício e a virtude não são questões de fato, cuja existência possamos inferir pela razão? Tomemos qualquer ação reconhecidamente viciosa, o homicídio voluntário, por exemplo. Examinemos-la sob todos os pontos de vista e vejamos se podemos encontrar o fato ou existência real que chamamos vício. Como quer que a tomemos, encontraremos somente certas paixões, motivos, volições e pensamentos. Tudo que uma máquina pode perceber, né, quando a gente está olhando no nosso cérebro, no cerebroscópio, como o Oswaldo percebeu, ele vai ver fenômenos acontecendo. Não há nenhuma outra questão de fato neste caso. O vício nos escapa por completo, enquanto consideramos o objeto. Não encontraremos até dirigirmos nossa atenção para o nosso próprio íntimo e darmos com um sentimento de desaprovação que se forma em nós contra essa ação. Aqui há um fato, né, que pode ser observado também. A reação deve provocar alguma manifestação no nosso sistema nervoso. Mas ele é objeto de sentimento, feeling ou sentiment, de censura quando os contemplamos. Essa passagem, então, ela é a base de uma corrente de filosofia que se chama depois do expressivismo, que as nossas avaliações morais, elas não são a expressão de propriedades que nós temos no mundo, mas das nossas reações a essas propriedades. Então, o difícil depois é fazer essa conexão entre as nossas percepções do mundo e as nossas avaliações do mundo, ou retomar essas conexões de algum modo. Muita discussão é feita nesse sentido, porque a descrição de um fato, né, pode ser recebida como um elogio por algumas pessoas e com reprovação por outras pessoas. Isso pareceria muito estranho, o mesmo fato ter colorações diferentes para pessoas diferentes, sendo que o sistema perceptivo, em tese, seria o mesmo. Então, simplesmente para provocar um pouco a atenção de vocês, porque a gente vai discutir, né, há algo de não intuitivo em achar que a nossa percepção moral do mundo não é correta. Por que há algo de não intuitivo? Do ponto de vista do homem comum, né, as pessoas acham
tendem a ser o que nós chamamos de realistas. Achar que aquilo é errado mesmo, não é errado para mim, é errado, ponto final, terminou o assunto. Então parece estranho que a gente coloque uma questão filosófica por trás disso. Se sinto assim, por que não deveria ser assim? Há algo estranho também de pensar que a nossa percepção está errada, né? Quando você mostra lá, banana com sorvete de soja, não estava vendo o que estava lá, não. Eu disse, que coisa estranha, né? Parece estranho que a gente não leve em consideração o modo como nós percebemos o mundo. E se sinto assim, por que não deveria agir assim conforme eu estou sentindo, né? Por que não é dessa maneira? Então há uma dimensão, o homem que não se ocupa de filosofia, parece não intuitivo a gente não levar isso em consideração. Mas, como dizia o Oswaldo, nós temos boas razões para acreditar que também há uma certa ingenuidade que a gente projeta nas coisas do mundo. E do ponto de vista da moralidade, isso também acontece. Né? Então, o ponto em questão é, nós temos, como o Hume mostrava, e é isso que era o ponto do argumento dele, nós percebemos coisas, nós percebemos propriedades. E nós avaliamos moralmente esse mundo, ou essas ações que são descritas como para nós mediante propriedade. Então, mas parece que não há uma conexão direta entre isso e as nossas avaliações. O ponto é como é que um sistema causal, né, como fato um sistema causal, podem ser relevantes para nossas avaliações morais e para decidirmos o que devemos fazer. Que tipo de conexão nós podemos encontrar entre uma coisa e outra? Como é que isso pode ser montado? Em termos na filosofia, podemos traduzir essa questão para o problema do cognitivismo e do não cognitivismo. Se nós agimos porque fazemos representações de regras, ou porque nós temos, então, levamos em consideração princípios, a nossa razão determina a nossa ação, ou se nós agimos por outras motivações. Há vários problemas implicados, vou tocar um pouquinho disso na minha própria intervenção, mas isso é suficiente, eu acho, para circunscrever o problema e colocar a moldura, digamos assim, a partir da qual nós vamos fazer essa conversa. Então, voltemos aí ao hiato entre os fatos e valores. Mas se eu tirar daqui e botar aqui, funciona direto? Funciona. Vamos tentar. Ah, é? É? Eles têm outra... Não, mas é que eu preciso desse, de qualquer maneira. O adaptador? O meu eu perdi. Aquele não é adaptador? Não. USB. Não, esse aqui não serve no meu, eu acho. Porque... Cadê o USB? Eu acho que Não, aqui é mais rápido. Bom, na verdade, eu e o Adriano, a gente vem se debatido internamente, mutuamente, um com o outro, em tentar entender essa conexão que existe entre fatos e valores. E, bom, para quem não sabia, como alunos eu já comentei, a minha tese de doutorado foi concluída em, já não me lembro mais, 95. Foi sobre a distinção entre fatos e valores e foi uma tentativa de uma crítica à interpretação tradicional que é feita das passagens do Tratado da Natureza Humana em que Hume faria essa afirmação. Uma delas o Adriano apresentou para vocês. A mais clássica é aquela que finaliza, né, a primeira sessão do primeiro livro, da primeira sessão do primeiro capítulo do livro 3 do Tratado da Natureza Humana, em que Hume faria aquela afirmação de que todos os sistemas de moralidade que até agora eu conheci, né, fazem afirmações muito rápidas sobre fatos e imediatamente tiram conclusões sobre o que se deve fazer, e isso is altogether unconceivable. E aí ele diz, pretendo mostrar que todos os sistemas de moralidade até então não abordaram isso adequadamente. Bom, a minha interpretação foi, e essa foi a discussão da tese, o que Hume queria dizer com isso, a minha interpretação é, eu vou mostrar como se faz. Tá? Na verdade, a interpretação tradicional é que Hume estaria dizendo que não é possível fazer essa passagem, e de fato a minha interpretação é, vou mostrar como se faz isso. Quer dizer, os sistemas tradicionais de moralidade, eles pecam em não mostrar exatamente como isso se faz,
Então, a versão herética seria de que Hume foi um dos primeiros a defender uma certa versão de como se deriva conclusões morais de fatos. Bom, eu acho que na verdade, essa minha visão não era uma visão propriamente original, ela foi estimulada pelo texto do Alasdair MacIntyre, que é sobre justamente a passagem Hume on Is or Not, e sobre outras leituras, né, estimulados também pela influência do Paulo Faria, que também tinha uma versão semelhante à minha, acerca da possibilidade de derivar conclusões morais de fatos. Eu não vou... tem algumas coisas que eu pensei em comentar. Né, na época da minha tese de doutorado, o que me influenciou basicamente foi uma certa leitura dos trabalhos de Elizabeth Anscombe sobre intenções e sobre descrições brutas e descrições brutas relativamente a descrições mais complexas. E a partir disso há um conceito que foi extraído do Wilfrid Sellars sobre a ideia de inferência material. O Wilfrid Sellars, no Inference and Meaning, um artigo pequeno, mas extremamente difícil, sustentou que é possível tirar conclusões não necessariamente morais, mas prescritivas e avaliativas de certas descrições factuais, se nós aceitarmos o fato de que, além das inferências que na lógica se costuma entender como as inferências, na verdade, além do que se entende em lógica como um argumento, se nós aceitarmos a ideia de que, ordinariamente, nós realizamos o que ele chamou de inferências materiais. Assim, uma inferência material comum, exemplar dele isto é azul, logo colorido, logo tem uma cor. E o ponto é que esse tipo de inferência não parece respeitar um certo modelo comum na lógica clássica, que falta uma premissa maior, do tipo, tudo que é azul é colorido. E o ponto do Sellars não é necessário acrescentar essa premissa maior, porque o conteúdo de azul já pressupõe ou já inclui colorido. Né? Então, a ideia é que existem inferências que têm certas frases cujo conteúdo autoriza conclusões. Um exemplo parecido foi o do próprio Alasdair MacIntyre, que ele usava como exemplo, contra-exemplo, a tese de que não se deriva conclusões avaliativas ou prescrições de fatos, quando ele diz assim, ele é capitão, lá o capitão deve fazer. Um exemplo um pouco é capitão da Marinha, logo ele deve fazer, o capitão da Marinha deve fazer. Na verdade, a ideia é que tu está fazendo uma descrição de alguém com respeito ao seu papel, né? Disso se segue uma série de conclusões. Os meus exemplos eu acho que eram até melhores. Né? O exemplo que eu usei na minha tese de doutorado foi um médico diante de um paciente em estado asmático e ele diz assim, isto é... E ele não fica pensando se é uma emergência eu devo fazer isso. Ele simplesmente faz. Né? E esses exemplos eram semelhantes aos exemplos usados, inclusive, por Elizabeth Anscombe. Bom, eu vou pular isso e vou pular a discussão sobre o problema do expressivismo moral, porque o que me parece mais interessante de fato, desenvolveu sobre essas curiosas representações que ela chamou de Pushmi-Pulyu. Isso foi depois da minha tese de doutorado, isso foi aqui já na Unicinos e um pouco estimulado por Millikan, por convite da Sofia, e quando eu conheci ela, isso faz 5 anos, e nas nossas conversas, estimulado pelo que a Sofia estava lendo, eu acabei... O artigo, propriamente, deixa eu mostrar para vocês, é esse artigo, Pushmi-Pulyu Representations, publicado, aqui ele está em 1995 na Philosophical Perspectives, vou tentar isso, que seriam as representações tipo Pushmi-Pulyu. Ruth Millikan sustentou que há um tipo de representações com a qual nós operamos, os animais operam, que não são semelhantes a essas representações que na filosofia nós chamamos de descritivas, representações que descrevem estados de coisas, e outras representações ou termos e frases que orientam, guiam e comandam ações. Tá?
Digamos que, eu diria assim, há um certo mito na filosofia da linguagem e na filosofia moral, de que a nossa linguagem moral ela pode ser reduzida, como Richard Hare, por exemplo, defendeu no The Language of Morals, em uma linguagem assertórica e uma linguagem prescritiva. Se nós dividimos o mundo das frases, né, das sentenças significativas apenas entre aquelas que são significativas, que são as assertóricas, e aquelas que são prescritivas, sim, segue-se a conclusão de que de fatos ou de asserções não se seguem prescrições. Mas o problema é que é provável que nós operemos com representações que sejam ao mesmo tempo descritivas e prescritivas. E esse é o ponto das push-me-pull-you representations. A ideia também seria um avanço em relação a uma descrição comum que existe em filosofia da linguagem, que é posterior, pelo menos que eu saiba é posterior ao Richard Hare, mas que tem origem no que Elizabeth Anscombe também sugeriu, foi repetido depois por John Searle também, que é a ideia de que tem duas direções de ajuste, as nossas representações têm duas direções de ajuste. Um tipo de representação busca se ajustar ao mundo, que são crenças, por exemplo, buscam se ajustar ao mundo. Então, quando eu digo que isto é o caso, eu estou procurando ajustar a minha mente ao mundo. E a outra direção de ajuste é a direção de ajuste em que eu procuro fazer do mundo, o mundo se ajustar à minha vontade ou aos meus desejos. Então, prescrições buscam fazer o mundo se ajustar às minhas intenções, desejos e vontades. Bom, pois o ponto é que talvez haja algum tipo de descrição que tenha uma direção mútua de ajuste, e essas seriam essas prescrições, essas descrições push-me-pull-you. O bichinho que está ali é o push-me-pull-you, que é um personagem do Dr. Dolittle, que é um animal tipo uma lhama que tinha uma cabeça, né, tinha duas cabeças, então, portanto, ele olhava para os dois lados. Qual é para a nossa discussão? Né? No início do artigo, Push-me-pull-you Representations, Ruth Millikan faz essa referência à lista, né, do mercadinho da Elizabeth Anscombe. Uma lista, por exemplo, como essa, né, que faz uma lista do que alguém pode ter para ir comprar no mercado, pode simplesmente descrever as coisas, né, que se pretende comprar no mercado, mas também ele é directive. Ele dá uma orientação sobre o que tu pretende buscar no mercado. Né? Então ela diz assim, Push-me-pull-you Representations tem tanto uma função descritiva como diretiva, né? E elas não são meramente a conjunção de representações puramente descritivas e puramente diretivas, mas tem, e isso que eu achei interessante da tese dela, elas têm um papel primitiva. Né? As descrições puramente descritivas, melhor, representações puramente descritivas e as puramente diretivas são formas que requerem um aparato cognitivo mais sofisticado para empregá-las do que é necessário com essas primitivas. As representações puramente descritivas, elas devem ser combinadas com diretivas para que nós possamos fazer isso que em filosofia moral nós chamamos de uma inferência prática, a fim de que ela possa ser usada pelos sistemas cognitivos. Mas o ponto é que, e as puramente diretivas devem ser combinadas com as descritivas, do modo como Richard Hare mesmo imaginou, ou mesmo até Sellas. Mas o ponto é que o emprego dessas aqui é muito mais simples. Né? Uma abelha. Tá? Ou seja, um certo tipo de movimento é reconhecido pelo inseto como significando alguma coisa. Um cheiro é reconhecido pelo inseto como significando alguma coisa. Ele significa ao mesmo tempo algo que existe no mundo e algo que o inseto tem que fazer. Então, o ponto dela é que, em termos biológicos, as push-me-pull-you representations são mais primitivas evolutivamente. Nós adquirimos elas antes de adquirir as representações que são puramente descritivas e as puramente diretivas. Né? Então, e essa eu acho que é uma tese forte, porque se for verdadeira, ela é uma tese empírica, inclusive, ela deveria ser provada. Eu acho que isso, eu saiba, não existe ainda nenhuma prova. Mas ela deveria, isso significaria que o nosso sistema cognitivo, ele evolui, né, permitindo que nós possamos operar como nós operamos com descrições
e prescrições separadamente. Quando, na verdade, animais que não raciocinam como nós empregam representações muito mais simples e combinadas, né? Bom, aqui tem uma piadinha que talvez explica isso, né? Mas olha aqui, ó. Talvez as push-me-pull-you mais óbvias sejam esses sinais simples de animais de uma mesma espécie, né? Como os sons dos animais, não sei o que é trumps do coelho aqui, mas a dança das abelhas, que é o exemplo que que ela mais usa. Hã? É o bater dos pés. É o bater que é isso, tá? Trumps, mas então as push-me-pull-you também aparecem, segundo defende ela, na linguagem humana e provavelmente no pensamento, né? E uma ilustração é esse aqui, ó. Não, Johnny, você não deve comer ervilhas com os seus dedos. Isso como as mães dizem, ao contrário dos pediatras hoje em dia que dizem, não, deixa o bichinho comer com a mão mesmo. Bom, mas de qualquer forma, a forma como nós ensinamos os nossos pequenos animaizinhos, né, depende da capacidade deles de capturar certas ideias conjuntamente, como sendo um sinal que conduz à ação, né? Um outro exemplo que ela está dizendo aqui, a reunião está encerrada ou está adiada, né? Por exemplo, o adiamento tem um sentido cognitivo, mas ao mesmo tempo ele significa vamos embora, né? Volto àquele exemplo. Se eu digo assim, ó, the meeting is adjourned, eu não preciso explicar o que significa adjourned no sentido de para toda e qualquer, né, reunião que foi adiada. Essa premissa maior. E assim vai, né? Tem alguns preconceitos também, como o que homens fazem, o que mulheres fazem, etc. Bom, como as coisas funcionam na medida em que nós nos tornamos capazes de compreender ou capturar o significado. Tentativa mais específica é mostrar que os conceitos que nós usamos em filosofia moral, especialmente os conceitos de obrigação e dever, são push-me-pull-you representations, né? São em filosofia moral. Faço afirmações sobre fatos e disso tiro o que se deve. O ponto é mostrar que o que se deve já faz parte de uma certa forma de representação do mundo que é factual. Assim, quando eu digo, por exemplo, tire o pé, o exemplo do Hume, inclusive, que ele imagina o sujeito com o dedo com gota, né, e o cara pisando em cima do pé dele, e o sujeito grita, né? O grito significa tire o pé de cima do meu, né? Ele é ao mesmo tempo um sinal de que alguma coisa está acontecendo e é uma prescrição, né? E isso é primitivo, não é só o pé de alguém com gota, mas também pode pisar num cachorro e ele te morde. Tem um sentido de comunicação, não só de que algo está acontecendo, mas de que algo deve ser feito. A forma seria a forma de capturar certas representações sobre as intenções alheias e disso tirar. Aqui eu devo ter pouco tempo, né? E vou né? Bom, na verdade, a minha tese específica é mostrar aqui o que nós chamamos de exigências em português, ou claims, e que no domínio da discussão sobre direitos são claim rights, exige um certo tipo de cognição peculiar, né? E claims, né, seriam a representação que nós fazemos de direitos ou permite que nós possamos fazer, ou eles são representações com direções listas de ajuste, né? E o ponto, a minha conclusão é de que alguém requer, né? Deixa eu comentar um pouco, porque o problema da filosofia moral tradicional é que ela simplifica todos os enunciados de significado moral, com sentido moral,
como prescritivos no sentido como Richard Hare entendia. Eles expressam imperativos ou comandos. Isso particularmente sempre me incomodou, porque a minha impressão é que quando alguém dá uma ordem a outra pessoa, ela está emitindo algo com um significado diferente de quando alguém diz assim, não faça isso, ou quando, por exemplo, uma pessoa brigando com outra dentro da sua casa diz assim, vai embora daqui. Aquele que diz vai embora daqui, ele está comandando, mas num sentido muito diferente do comando, que é o sentido tradicional do comando, que é quando um comandante, um sargento comanda o soldado e diz, faça isso. Claims não pressupõem um tipo de autoridade que nós pressupomos quando nós pensamos na relação entre um comandante e um comandado. Que subsumiu quase todos os enunciados imperativos ao modelo do comando, penso eu, supunha que toda enunciado prescritivo pressupõe algum ser superior tentar dizer que quando nós falamos em direitos, no sentido como nós entendemos hoje, pelo menos, né, tanto moral quanto legalmente, nós não pressupomos essa relação de superioridade em termos de autoridade. Uma criança pode exigir algo de alguém, né, o soldado pode exigir algo do comandante. Portanto, o meu ponto é que semanticamente claims não são commands. Esse é o ponto. Eles fazem parte do mesmo domínio das linguagens, das prescrições, mas eles não são equivalentes. Bom, de qualquer forma, para resumir, eu penso que o que se poderia avançar em ciências cognitivas e teoria moral é em algum tipo de teoria que mostrasse que para que eu possa, né, reconhecer um claim, reconhecer que alguém me exige algo, né, reconhecer que uma criança pequena me exige alguma coisa, um homem reconhecer que uma mulher não faz isso, eu não te autorizei, entende? Isso exige dele o uso de um aparato cognitivo e uma capacidade que não é apenas identificar no outro uma intenção no sentido de algo que expressa a sua vontade. Porque não basta que eu seja capaz de identificar a vontade. Para identificar a vontade em alguém também eu preciso... Vontade também significa vontade, intenção, exige representações desse tipo que a Ruth Miller chama de push-me-pull-you. O meu ponto é que isso exige uma certa forma complexa de identificar, não só que ele quer que eu faça algo, né, mas representar que ele quer que eu faça algo, que a vontade dele representa uma demanda sobre mim, portanto um claim, e que isso, eu ipso, significa que eu tenho um dever. O ponto é, se eu reconhecer que alguém tem uma exigência sobre mim, é do próprio conteúdo, lembrem que eu falei do Celas, é do próprio conteúdo de exigir que eu reconheça que eu tenho um dever. Quer dizer, o sujeito que reconhece que alguém está me exigindo algo e ainda se pergunta, mas o que é errado com ele? Entende? É que nem uma abelha que vê o bater das asas e não sabe o que fazer. Entende? Então, portanto, o meu ponto é que essas funções neurais elas devem se desenvolver de forma a nos permitir separar intenções de intenções que são dirigidas à nossa própria vontade e intenções dirigidas à nossa própria vontade que nós reconhecemos como legítimas. E eu acho que o caminho é tentar entender como se desenvolvem os mecanismos empáticos, né, que o Stephen Darrow chama de perspective taking, ou seja, ser capaz de assumir o ponto de vista que ele chama de segunda pessoa, né, e, enfim, a conclusão, que não daria tempo para mostrar agora, eu defendendo o Hume, eu dizia assim, o conceito de simpatia de Hume é mais interessante que o de Adam Smith, porque o conceito de simpatia de Hume diz o seguinte, né? Sympathy is an emotional capacity, ele é simplesmente despertado imediatamente. Isso me parecia extraordinário, ou seja, simplesmente por ver as minhas emoções eram despertadas. E o Adam Smith, ele dizia algo, imaginar no lugar da outra pessoa. Não basta simplesmente eu simpatizar com ela. Os psicólogos. Eu preciso tenta representar.
imediatamente deslocar os sentimentos para a ação. Né? E atualmente eu penso que Adam Smith é quem tinha razão. Ou seja, empathy ou sympathetic concern, quer dizer, a capacidade que eu tenho de me emocionar. Especificamente Stephen Darwell desenvolveu bem, que é a de me representar o outro. Bom, push me pull you capacities or representations. Ok? Obrigado. Vamos tirar da mão. Marca no tempo. Bom, então, como o Marco anunciou, nós temos uma discussão em curso, né, do departamento sobre essa expressão de pluralidade, e um ponto de conexão é a inclinação naturalista. Nós temos uma inclinação, como estamos percebendo na exposição do Marco, uma inclinação para conectar isso com o naturalista em que sentido? Em tantos sentidos de naturalismo, então vamos, a maneira mais caricatural, mas mais clara de colocar isso é, se você tiver que escolher entre Hume e Kant, escolha Hume. Pronto. Isso quer dizer o naturalismo, isso é suficiente para definir o que é o nosso naturalismo. Né? Bom, mas se você vai escolher Hume, você tem que fazer aquela explicação de passagens que são complicadas. Kant não precisa fazer isso. Então, quando você escolhe Hume, você traz para si, como naturalista, você traz para si um problema que não está resolvido ainda. Né? O problema é como conectar fatos a valores. Isso está posto em questão. Então, Hume de novo, é isso que nós estamos falando. Nós temos algumas diferenças nas nossas posições. O Marco vai se surpreender. Eu disse ontem a ele que eu ia mudar um pouquinho a posição, que eu, na verdade, complementar. Eu liguei alguns pontos que não estavam ligados, então vai se aproximar com algumas coisas mais com o que ele disse, mas eu vou discordar e vou usar, inclusive, agora um exemplo para colocar isso mais claramente. O Marco disse, e esse é o problema de Juliano, piso no pé da pessoa, se eu não entendo que ela quer que eu tire o pé, tem alguma coisa errada com o meu sistema perceptivo. Né? Bom, isso, se eu sou um torturador, não tem nada errado com o meu sistema perceptivo. O que eu quero é que ele sofra mesmo, quanto mais ele está, melhor é. Então, aqui mostra esse gap, esse problema, que é a percepção está correta, o cara está gritando, o cara sabe que está gritando, e a reação dele é completamente, a avaliação dele é completamente diferente do que está acontecendo. Então, esse é o tipo de problema que a gente se põe. Eu vou fazer, então, um passo ao final dessa exposição, ela vai ser bem curta, e o mais importante são os últimos slides. Ainda um pouco de preparação para explicar, situar esses pontos que eu conectei nessa ligação. Então, eu estou querendo fazer uma conexão entre fatos e valores. Nós estamos na mesma tarefa, no mesmo business, que é como é que a gente faz a conexão de fatos e valores. Então, para separar, distinguir alguns aspectos dessa discussão, o Moore é interessante, porque o problema da questão em aberto, né, a questão em aberto diz o seguinte, quer dizer, está uma questão em aberto, qual propriedade, bom em sentido moral, e esse é um acréscimo meu, quer dizer, como valor, tá, ele se refere. E aí se coloca o problema do realismo, de saber, não há nenhuma propriedade do mundo que equivale a bom. Qualquer propriedade que você coloque nessa identidade, ela vai poder ser substituída. Né? Você pode, a tentativa de solução de uma teoria disportacional ou discitacional do conceito bom, assim como replicando a teoria discitacional da verdade. Eu só menciono isso porque verdade e falsidade também são valores. Isso me interessa na conclusão que eu vou tentar esquematizar.
Bom, então esse é o problema, ali nasce realmente o problema da falácia naturalista, no sentido de que propriedades não podem nos indicar valores, pelo menos de modo imediato, trivial. Mas aqui você tem uma série de problemas implicados. Não vou poder tratar todos esses problemas, mas pelo menos para dizer, há um problema de percepção, que nós já estamos vendo, como é que nós vamos ligar uma percepção a um modo de agir, há um problema de motivação, como é que eu me motivo, se essa motivação é externa ou é interna, então se nós somos internalistas ou somos externalistas, uma posição como a posição kantiana é uma posição internalista. Quando você age moralmente, porque a sua vontade determinou a sua ação. E só essa tipo de ação é uma ação com valor. E há um problema de validade também. Aqui como é que nós interpretamos os enunciados que formulam as nossas avaliações morais. Então, o problema de filosofia da linguagem e o modo como a filosofia tratou esses problemas foi, sobretudo a partir dos anos 40, foi usando o aparato que a lógica preparou, tratando problemas relativos a enunciados descritivos. A lógica foi para a filosofia uma grande ferramenta, então ela ajudou muito a compreender várias coisas, e dentre elas também enunciados morais. O Moore partiu disso, partiu desse tipo de análise, e depois isso foi retomado por outros filósofos, e se discute, então, usando esse tipo de ferramenta. Por que eu estou mencionando isso? Porque uma aproximação naturalista hoje talvez tenha que recorrer, e é o que nós estamos tentando fazer quando a gente lidar com análise do sistema neurológico, cognitivo, que ferramentas que vão além da análise meramente da linguagem. Vocês viram ao longo desses dias também como é que essas análises da linguagem podem ser referendadas, corroboradas ou não em experimentos empíricos. Então, aquele negócio, do ponto de vista metodológico, há aqui um trânsito, nós estamos numa fase de transição. Aquela revolução que vai acontecer na ciência em breve, como disse o Oswaldo, vai acontecer também na filosofia. Tem que acontecer, porque os recursos de análise da linguagem, eles, em algum sentido, se esgotaram. Nós fizemos, na literatura vocês vão encontrar defesas das mais variadas formas, argumentos fantásticos, super requintados, e que atendem a muitas filiações em termos de filosofia moral. Nós estamos num momento que nós temos ferramentas para ir mais adiante, e eu acho que nós estamos no momento dessa passagem. Então, nós estamos lidando aqui terreno com filosofia em terra incógnita. Ninguém andou nesse terreno ainda, então nós estamos experimentando, e por isso vale a pena fazer um tipo de apresentação como essa, que é de pensar algo, no fundo. O expressionismo, que eu já tinha mencionado, avaliações morais expressam atitudes subjetivas e não verdadeiras ou falsas, que é o tal do não cognitivismo. Muito bem. Qual o problema com isso? E agora eu vou me dirigir a uma questão que vou conectar com uma dificuldade que é inerente às ciências humanas. Vou fazer isso muito rápido, porque o tempo é curto. Quando a gente toma uma posição humeana, é inevitável você fazer a conexão entre moral e gosto. Como vocês viram naquela primeira citação que eu apresentei, que está na página anterior àquela citação que o Marco mencionou, da passagem do Elzévio, é uma questão o que é o valor? O valor se expressa na minha aprovação ou reprovação de alguma coisa que eu estou percebendo. Tá? Então, se uma propriedade X me agrada, o agradável, contudo, não é idêntico à propriedade, mas se refere ao modo como ela me afeta. O problema disso é o subjetivismo. Então, essa solução primeira, que é muito interessante, desde o ponto de vista descritivo, que você está vendo, que as pessoas estão fazendo, parece não funcionar muito bem quando você diz o seguinte, e esse é a citação do exemplo que eu recuperei do Marco. Perceber alguma coisa não significa entender ou aceitar a diretiva. Eu posso entender a diretiva claramente, mas eu posso não aceitar essa diretiva. E não há nada claro, você pode, se o outro tiver imposição, ele me mata e me tira as condições de aplicar algum sofrimento, causar algum sofrimento.
mas do ponto de vista da negociação moral não é nada que essa propriedade simplesmente não faça isso. O subjetivismo é um problema. Então, com uma posição tipo hegeliana, você tem que contar com um relativismo. E o relativismo é algo muito difícil da gente engolir em moral, porque justamente, por mais ingênuo que possa parecer, parece muito estranho que eu acho que seja errado e você não acha que seja errado. Eu simplesmente não aceito isso trivialmente. Né? Se eu acho que está errado, tem que estar errado. Né? E ponto final. Então, segundo o subjetivismo hegeliano, por exemplo, seria intuitivo pensar que matar é errado equivale a caldo de mocotó é desagradável. Por que matar é errado? É desagradável, eu não gosto de caldo de mocotó, então podemos funcionar no plano do gosto, da apreciação. Muito bem. Mas há um outro tipo de relativismo moral que, de uma natureza que não é bem essa da apreciação estética, digamos assim, do mundo, mas que também nos causa estranhamento. O que tem a ver com que também com alguns pontos que o Marco trouxe, sobretudo na área do direito. É um claim, eu tenho o direito de fazer isso. Eu tenho o direito de exigir de você certas coisas. E, estranhamente, até aí a gente pode pensar num certo relativismo. O caso, claro, é Antígona, né? E eu usei Antígona simplesmente porque eu queria me conectar com um autor ao qual eu me referi há um tempo atrás, e eu me referi apenas derrogatoriamente, mas hoje vou dar razão a ele mais do que eu dei em qualquer das introduções nas quais eu utilizei, que é Lévi-Strauss. É uma citação enorme, mas eu vou deixar em destaque só para você. O Lévi-Strauss está dizendo o seguinte: ele é um defensor do direito natural. E ele está dizendo, bom, nós temos que ter um direito natural. Se a gente não puder dizer que algumas coisas são simplesmente justas ou injustas, alguma coisa está muito errada. Porque se tudo o que nós estamos dizendo depender da sociedade na qual a gente vive, então nós temos que aceitar que a sociedade dos canibais está perfeitamente correta o que eles estão fazendo lá, e o que nós estamos fazendo aqui simplesmente diferente. Nós não temos nenhum instrumento para dizer que o que eles estão fazendo está errado. Então, o tipo de relativismo, mesmo que você tivesse uma constituição, um sistema jurídico estabelecido, positivado, o fato de estar positivado não é suficiente para que isso seja válido, para que isso seja legítimo. No caso Antígona tinha lá a lei, não podia enterrar, e ela foi enterrou o irmão. Esse caso é sempre discutido no direito. Bom, então, Lévi-Strauss está interessado num tipo de objetivismo, que não é só o objetivismo da percepção, mas também um tipo de objetivismo que atingiria os sistemas positivados. Ok, então, a moral, sabemos disso, por nossa experiência própria, nos invoca objetividade, mas qual objetividade? Aqui que entra o elemento das ciências humanas. E ele diz o seguinte, e essa é a parte que eu vou dar um pouco vou dar mais razão a ele, muito mais razão a ele do que jamais dei. Ele diz assim, que parece impossível dar conta das finalidades humanas, no fim, do que é o homem, simplesmente com base nas nossas manifestações de desejo, e dos nossos impulsos. Isso é uma crítica muito clara ao tipo de avaliação que a gente pode fazer quando a gente olha dentro da cabeça das pessoas, como nós podemos fazer. A gente olha e diz o seguinte, a Fabiana mencionou isso, por que não estamos olhando de moral? Um sistema que não perdura. Na verdade, nós não sabemos onde é que está esse sistema lá. A gente vai fazer a pergunta ainda, Isso. sabe? Então é muito difícil. E mesmo que haja mais, então, os sistemas que iluminam, que acendem, mas são sistemas perceptivos. O que a moral tem a ver com isso? Então, o Lévi está dizendo, olha, não dá para fazer isso. Claro que a direção para que isso aponta é óbvio, nós conhecemos as ciências humanas. Nós temos que tratar do espírito, que é alguma coisa que é além do que a gente está vivendo. Então, esse é o problema. Obviamente, essa direção é antinaturalista, então isso não é muito. E como é que a gente aceita essa afirmação.
Então ele diz, a alternativa tem sido o quê? A alternativa tem sido construir dois ramos de ciência. Uma ciência não teleológica, que é a ciência natural, e uma ciência teleológica, que é a ciência do homem. Né? E essa teleologia, para ele, não é um caso de interpretação boa, o que ele quer dizer é que essa teleologia não se encerra na nossa constituição material. Mas é um elemento não materialista. E, obviamente, se você tem uma posição titiana, você tem uma vocação materialista que você quer ver vindicada. Mas ele faz alguma coisa que é uma ciência teleológica. Eu acho que há uma coisa muito importante nisso que a gente considera o pouco. Isso me caiu em vista, e eu vou explorar, então, uma reflexão que foi feita por Aristotle num livro chamado Ecocentricidade Mística. Ele faz umas 5 páginas sobre um conceito, importante, e ele não faz uma conexão direta com a moral. Aparece a palavra valor uma vez, mas que parece uma... então aí eu conectei os pontos e me parece uma solução bastante interessante, que eu quero esboçar aqui para vocês. Por isso o título da minha apresentação é Os Fatos e o que é importante. 15 minutos. Ok, então sempre dá para terminar. Quando a gente pensa em enunciados descritivos, isso foi interessante, que a Fabiana estava mencionando, e ela dizia, que é um top-down, antecipação. Nós antecipamos a realidade. Na verdade, a percepção não é uma percepção direta. Nós percebemos mediados por uma antecipação que o nosso cérebro faz. Exatamente. A gente pode perceber isso sem fazer ressonância magnética ou EEG do seguinte modo: quando a gente tem que descrever um fato, né, aí você pede, e todo mundo já teve essa experiência, mas é interessante no direito, quando você se senta e pergunta, a pessoa está pedindo ajuda e ela descreve um fato. Né? O que está acontecendo? Por exemplo, olha, me cobraram, eu não pude pagar, me cobraram a luz 2 vezes. Aí ela começa a contar, e ela fala um monte de coisa. Está contando a vida dela, isso não pode, então não vamos pagar. E o advogado está lá, nada disso é interessante. É difícil, o cara tem que ouvir meia hora e eles, o que é interessante são 2 ou 3 coisas. A senhora pagou? Tem um recibo? Trouxe o recibo? Fez, estava bom. Na verdade, a perspectiva dos dois, estão descrevendo os fatos, é diferente. Porque o que é relevante é diferente. O que é relevante não é óbvio e não é dado pelo fato. É por aquele que está lendo o fato. Então, a dimensão de... Eu quero dizer o seguinte: todas as frases que ela disse podem ser verdadeiras. Ela tem uma lista de frases, todas são verdadeiras. Mas dessas frases verdadeiras, quando você quer recompor a circunstância, o evento, você precisa destacar aquelas que são relevantes para a conclusão. E aquelas que são relevantes dependem da perspectiva. Então elas dependem de onde que elas são mais verdadeiras ou menos verdadeiras do que outras. Então, na verdade, tem aqui os valores da moralidade é mais fácil. Porque elas são mais importantes do que as outras. A importância não tem a ver com a verdade ou a falsidade. Tem a ver com a relação disso com o todo. Isso é interessante, porque isso pode replicar um pouco como nós aprendemos as coisas de fato. Na moral é a mesma coisa. Na moral nós temos, então, agora vamos pensar do ponto de vista junguiano. Nós temos uma série de coisas que nos dão prazer. Né? A mim, mesmo ao Rodolfo. E as pessoas juntam um monte de frases que te dão prazer. A próxima pergunta é a seguinte: bom, todas essas frases são frases que vão embasar a sua normatividade, aquilo que você espera das outras pessoas? Não, você tem que selecionar entre as frases que lhe dão prazer, que lhe são agradáveis, que descrevem que lhe é agradável, aquelas que lhe são relevantes. Relevantes do ponto de vista específico, desse ponto de vista, é o ponto de vista moral. Então, o que eu estou querendo propor é que há uma necessidade de relevo na nossa... a expressão lembra Sam Harris, mas não tem nada a ver com Sam Harris, porque ele acredita que há um realismo de valores. Nós precisamos de relevo
na nossa paisagem descritiva e perceptiva. E esses relevos são dados por aquilo que nos é importante. E isso que nos é importante, a gente pode explicar com valor. A reflexão do Tugendhat é essa aqui. Reflexões teóricas ou práticas não apenas transcorrem de modo linear, mas também precisam levar em consideração a relevância e o peso que cabe em um fator parcial dentro do todo. Quando, por exemplo, no âmbito teórico, quer se descrever uma situação complexa, mas uniforme, não é suficiente apresentar enunciados verdadeiros, como eu já mencionei, mas é preciso antes refletir sobre quais aspectos ou fatores são mais ou menos importantes para a compreensão da situação. De modo análogo, no âmbito de uma reflexão prática, não é suficiente dizer quais tais coisas, ou quais as quais estou relacionado volitivamente são boas para mim. A pergunta é quão importante elas são dentro do todo ao qual estou volitivamente relacionado. O que é que torna, então, agora o importante e imprescindível no modo como nós, seres humanos, aprendemos? Uma necessidade corporal e proposicional. Proposicional é interessante, isso é a base do raciocínio do Tugendhat, que não posso desenvolver aqui, porque a proposicionalidade da nossa linguagem é fundamental para a identidade pessoal que nós possuímos, de assumir uma perspectiva. Nós precisamos assumir uma perspectiva para fazer a seleção daquilo que é importante. 2. A massiva multiplicidade de dados, percebidos e sentidos. Nós temos uma gama enorme de percepções. O problema é disso. A pessoa está vendo, ela só não se deu conta, ou ela só não deu importância àquilo. O sistema da relevância faz diferença. E o outro é a dimensão de temporalidade, que para nós tem uma dimensão especial, e isso também faz parte da tradição filosófica discutida, isso aprendeu de Heidegger e da tradição existencialista. Nós somos seres do tempo, nós temos uma dimensão de temporalidade, que significa o seguinte: nós fazemos plano mais que outras mais. Então, o importante é dar esse relevo, e é por isso que o Léo Strauss, então, talvez tenha razão. Quando ele fala de uma ciência teleológica, é que para pensar a ciência do homem, você tem que levar em consideração a dimensão teleológica que os homens se põem, no tipo de vida que eles planejam, no tipo de valores que eles assumem para fazer a seleção do modo como eles analisam e avaliam o mundo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Só que agora nós não estamos pedindo que isso seja feito com nenhum aspecto transcendente. Esse é o ponto que eu conectei, que era como passar naturalisticamente de fatos para valores. Se vocês acham que não podem aprender filosofia com guardanapos de companhias aéreas, vocês têm toda a razão, porque valores mudam também. Interessante, então, dos valores é que a gente pode explicar a variedade dos valores porque eles estão relacionados ao meio ambiente que as pessoas estão, como é que elas aprendem, né? Isso tudo é suscetível a mudanças, ou não. Mas isso explica como nós temos dados, valores, e o tipo o resultado disso é a nossa descrição do mundo, a nossa avaliação moral do mundo. Portanto, voltamos ao que nós tínhamos antes: se sinto assim, por que não deveria ser assim? Se sinto assim, por que não deveria agir conforme sinto? E a resposta a isso é, para nós deixarmos de ser ingênuos, mas darmos razão à nossa intuição originária de que deveria, por esse caso, que fosse assim, é que entre uma coisa e outra há como um certo mapeamento. Isso é preciso explicar mais em termos das nossas estruturas cognitivas e sensoriais, ou emotivas, e sentimentais, que são os valores. Então, por que não é tão direto? Porque no meio disso tem um sistema de valores. Então, é por causa dos valores. Era isso. Obrigado. Nós abrimos agora para questões. O Marco tem a oportunidade de começar. Eu já fiz algumas considerações que ele pode replicar. E depois nós abrimos. Nós estamos com 12h21, e então a gente poderia ter aí uma meia hora, ou 25 minutos, uma coisa assim. 25 minutos. Tá ok. Então, corta a sua. Marco.
Eu tenho uma pergunta, talvez, para ti, porque para tentar ver se a gente aproxima assim, as nossas abordagens, mas primeiro vamos ver se eu entendi bem. Em determinado momento disseste assim, posso entender que alguém me faz uma demanda e mesmo assim não aceitá-la. O exemplo do cara que pisa no meu pé e eu digo, tira o pé de cima do meu, o cara pode entender que eu quero que ele tire o pé de cima do meu e ele pode entender isso cognitivamente como uma demanda e mesmo assim não aceitá-la. Disseste isso? Bom, eu acho que nós temos que diferenciar uma série de situações. Uma delas é a situação clássica do psicopata, né? Que classicamente é o tipo do cara que entende que eu estou fazendo a ele uma demanda, tire o pé de cima do meu, e justamente porque ele reconhece que aquilo, né, me causa dor, não vamos imaginar um psicopata, pode imaginar um sádico, né? Um sujeito com algum transtorno de personalidade. O cara é sádico e justamente é isso que ele deseja me causar dor. Então, nesse caso, ele teria a capacidade cognitiva de reconhecer que eu demando dele que tire o pé de cima do meu, mas ele não se conforma, no sentido kantiano, tá, a essa demanda, porque o desejo dele é justamente me causar dor. Bom, eu aceito isso, eu acho, é claro que isso faz sentido. No exemplo do sádico, mais sentido ainda. Não precisa ser sádico. Qualquer um de nós talvez possa imaginar situações em que a gente agiu dessa maneira. Com um inimigo, ou quando a gente tem algum interesse que pode ser instrumentalmente direcionado pela recusa dessa demanda, etc. A minha resposta a isso ora, é justamente por isso que nós precisamos do direito. É justamente para isso que nós precisamos de um sistema coercitivo que impõe às pessoas uma ação, independentemente da conformidade deles a elas. Ou seja, é justamente por isso que, no sentido como eu apresentei, claims são enforceable, ou precisam ser enforceable. Porque se elas não forem enforceable, né, nós dependemos pura e tão somente da sensibilidade moral do cara. E nós não podemos conviver em sociedade apenas dependendo da sensibilidade moral do cara. Mas o meu ponto é que se eu tenho razão, o fato é que ele já reconheceu isso de antemão como tendo o valor moral de uma demanda. Entende? Quer dizer, a capacidade cognitiva dele de reconhecer isso como uma exigência sobre mim, nela, mesmo que ele seja um sádico, ele já reconheceu isso como uma exigência sobre mim. O que talvez falte a ele, né, é a sensibilidade adequada de, digamos assim, reagir adequadamente a essa demanda. Pô, mas é justamente por isso que a gente diz que as pessoas às vezes são moralmente deficientes. Assim como a gente diz que uma pessoa é cognitivamente deficiente, a gente diz que uma pessoa pode ser moralmente deficiente, ou seja, ela é insensível, né? E talvez o meu ponto é justamente esse, ou seja, há um certo padrão entre os seres humanos, e o padrão normal que consiste em saber reconhecer uma demanda do modo como se reconhece, entender, quer dizer, uma espécie diferente, talvez jacarés, talvez outro tipo de réptil, né? Mas nós somos mamíferos, nós somos seres que evolutivamente aprendemos a reconhecer esse tipo de exigência. Nós somos capazes disso, independentemente de existir pessoas que são menos ou mais capazes disso. Para concluir, penso que é isso que em teoria moral consiste no estudo das virtudes, ou seja, de que modo nós conseguimos descrever capacidades humanas como sendo o que os filósofos morais clássicos chamavam de uma virtude, ou seja, um traço elogiável do caráter, aquele traço que é socialmente admirável como caráter. Por isso eu continuo achando que o ponto é que nós devemos estender o estudo das nossas capacidades morais para além das capacidades da capacidade de reconhecer alguma coisa como sendo em conformidade ou em desconformidade com o nosso desejo ou a nossa vontade. Ou seja, em outras palavras, nós não somos
seres que têm apenas estados conativos consiste nesse capaz de reconhecer uma exigência alheia, ou seja, de me colocar no lugar do outro e reconhecer que outro me faz uma exigência. Isso envolve um estado cognitivo e conativo. E esse é o meu ponto, não é simplesmente reconhecer que ele tem uma vontade, ele dirige uma vontade sobre mim e que ele... Entende? Isso é... Entende? Ou em outra palavra, não é só vontade, né, o que poderia ser expresso como representando nossos diferentes estados conativos. Tá? A minha reação rápida a isso é a seguinte: a ideia de que a nossa leitura do mundo é dupla, é descritiva e prescritiva, é boa, mas a nossa ponto de discordância poderia ser o seguinte, que você acha que é possível ter, pelo menos isso aparece em alguns exemplos, o que seria o sujeito normal. E há circunstâncias em que você tem que reconhecer o claim, a exigência do outro, e o direito serviria para isso. A posição que eu estou apresentando, ela concorda que, e esse era o ponto, que há um certo relativismo no nosso mapeamento da realidade. Esse relativismo, ele é duplo, que a mediação é valores, verdade, falsidade, mas também agradável, desagradável, certo, errado. Esses valores estão mediando. E aí, até um certo ponto, você pode exigir das pessoas e esperar que elas atendam isso. Na verdade, a gente faz sempre isso. Mas não é correto que você diga, quando elas, em certos casos que elas não aceitem, você diga que elas têm algum defeito. O exemplo do direito é bom, pois eu trouxe o exemplo do direito, porque o direito parece que nós temos essa situação. O direito está aí para isso, para sanar as nossas deficiências. Bom, mas o torturador pode ter uma obrigação, por ser parte de um sistema, de fazer o que ele está fazendo. Ele está seguindo ordens. O julgamento de Eichmann mostrava exatamente essa mesma circunstância. O que eu quero dizer é que há um ponto de discordância, seria tem que conviver com um relativismo que é insuprimível. Não é um relativismo do tipo, como foi mencionado aqui, do Jesse Prince, que conecta verdade e afetos, por simplesmente, então cada um tem a sua verdade. E aí, Nietzsche nos explica a moral, porque é a base do sofrimento, da força, tudo que seja. Eu digo o seguinte, até um ponto você pode fazer isso. No outro, a partir daí, você tem que fazer, são outros recursos. Não há mais, porque ele simplesmente não vê o mundo como você vê. Ele não percebe, ele não estrutura o mundo como você vê. Nem perceptivamente, e nem do ponto de vista moral. Então, aí seria uma diferença entre essas perspectivas, que eu diria, você corre o risco de se tornar kantiano. Sim, faz sentido. Bom, é isso. Perguntas. Sofia, Thiago. Bom, eu tenho para os dois. Começar com o Marco, que iniciou. Eu tenho a impressão de que sou mais materialista que vocês dois. A minha impressão. Escutando ao Marco, eu pensei, as relações... A Millikan, ela é inspirada pela biologia, né? Toda a filosofia dela está perpassada pela biologia e pelo evolucionismo.
quando ela desenvolve, então ela dá os exemplos dos animais para tentar vincular as nossas representações com as de outros animais, quer dizer, nós somos animais que iniciam com representações muito semelhantes às das abelhas, o que é, em alguns contextos filosóficos, inconcebível, mas é isso que ela diz, né? Nós temos nas nossas representações semelhanças com as abelhas. E como que ela vai descrever? Ela vai descrever as representações como resultado de necessidades biológicas. Necessidades de contextos biológicos e de uma história biológica. Que tem em comum dos seus pilares a sobrevivência, né? Da espécie, do indivíduo e da espécie, né? Quer dizer, uma das suas determinações fundamentais é a sobrevivência. Seja como você interprete essa questão da sobrevivência. O termo é muito vago, né? Obviamente. Mas a necessidade é um termo vago também, mas resume o que eu quero dizer, né? Quer dizer, as representações são resultado de necessidades materiais. Isso me leva a pensar que as exigências morais, nesse caso, seriam resultado de necessidades materiais. Bom, então a própria prescrição, que tu chamaste prescrição, e a exigência que está envolvida na prescrição, ela tem um conteúdo material. E esse conteúdo material determina o seu grau e a sua, digamos, validade social. Essa é uma questão, a questão está embutida. A questão é se tu concordas com isso. Porque eu diria assim, o grau da exigência vai depender do que materialmente está dado no contexto factual. Percebe? Quer dizer, se eu grito, alguém está pisando no meu pé e o meu pé está quebrado, o meu grito tem um grau de exigência maior do que se o meu pé não está quebrado. Sim. Se tu dá um encontrão numa pessoa e a pessoa diz, ei, qual é a tua? Isso tem um grau de exigência maior do que um cara que pisa num sujeito com o dedo inchado. É verdade. É por isso que justamente what I ought to do depende do contexto. Por exemplo, quando eu considero duas situações, tá? Um sujeito que diante de outro, né? Bom, as duas situações. Essa assim, estou no... Eu estou recriminando, tá? E o outro material, mas é uma diferença de que é o conceito de função própria, né? Assim como ela fala em funções próprias no domínio animal, a analogia que eu faço é com a área médica, né? Por exemplo, quando eu uso o conceito
nós, na medicina, temos um conceito de normalidade. A gente consegue... Normalidade é o que eu estou usando no sentido bastante vago, tá? Mas eu posso dizer o seguinte, o que é normal entre nós aqui nessa sala, né? Ainda que nós todos sejamos pessoas normais, muitos de vocês são doentes. Aliás, aliás, que é recriminado moralmente. O meu ponto é... Tenho uma pergunta ao Adriano, rápido, tem que ser muito rápido. Eu só que, bom, então resumindo, né, um alerta, onde nós falamos, eu acho a expressão que cada um tem uma interpretação dos fatos perigosa, né, porque isso é o relativismo da verdade, ou do significado, então não seria o perspectivismo que tu queres defender, não é de fatos. Eu não tenho uma perspectiva dos fatos. Não, sim, mas não é individual. Então, a questão é muito boa, porque tudo que eu estava apresentando vinha tratando, a direção são grupos. O ponto, e isso não está lá, então tem razão de chamar a atenção, porque no final eu digo, né, dá a impressão que é o indivíduo que tem. Nós estamos de novo no relativismo. Não, essa faixa intermediária, que são os valores, que é aquilo que nos ajuda a entender o que é importante, nós não definimos sozinhos. Então, esse é um outro ponto muito relevante. Nós não definimos sozinhos nunca. Há elementos peculiares do que eu faço a partir disso que é feito mais comumente. Mas que nós possamos fazer isso coletivamente é fundamental para que a gente vive e faça um jogo social. Então há aqui a interação, a partilhar isto é fundamental. E nós partilhamos mesmo involuntariamente. Fazemos as nossas pequenas diferenciações, mas todo mundo, vamos usar o gosto de novo. Nós temos uma cozinha brasileira, nós gostamos em geral da cozinha brasileira, mas cada um gosta lá de alguma coisinha especial, né? Então, mas é super importante isso, não é o indivíduo e o valor. Isso não funcionaria. O Charles. Eu estava só pensando, na verdade, enquanto vocês falavam, eu fiz um esquema grotesco para tentar entender o ponto de vista de cada um. E esse esquema grotesco me levaria o Marco para o lado do instinto e o Adriano mais para o lado da instituição. Nessas duas chaves de leitura que eu estou tentando ver a questão, o ponto de... a ideia de que... Até podemos falar então de um direito natural a partir do instinto e de um direito natural a partir da instituição. O meu ponto seria, será que a condição humana não é uma convergência entre esses dois pontos? Quer dizer, e aí a gente pode pensar em termos evolucionários mesmo, em termos de complexificação, mas não evolucionário no sentido de que existe um programa que nos levaria a partir do instinto até a formação de instituições, e aqui em determinado momento tem uma quebra de um para o outro, mas sim no sentido de uma convergência. Quer dizer, esse animal aqui deu nisso, né? Um animal que, além de toda a questão maquínica, né, que faz com que a sua espécie se relacione com o ambiente, com si mesma, ele tem um outro elemento também, em certa medida, não tão longe do instinto, maquínico também, porque nossas instituições são, em alguma medida, máquinas também, né?
E o ponto está justamente nessa convergência entre essas duas metades aqui da realidade humana, e que não tem nada de especial, porque amanhã outra espécie pode também se desenvolver nesse sentido, ou nós podemos envolver para outra coisa, né? Como é que vocês veriam isso? E o meu ponto é, será que também vocês não tem para mim, assim, uma questão, tipo, conceito de naturalismo, eu não consigo, eu acharia que tinha que ser um pouco mais explicitado, que afinal, que esse conceito, essa questão de dizer assim, vamos chegar num consenso aqui que ser naturalista é não ser kantiano. Cara, tem um monte da tua fala que é kantiana. Começou isso dizendo, não, olha, ser naturalista é ser rumiano e não ser kantiano. E depois vem com as instituições aqui, né? Tem uma certa, ou mesmo esse sentido dos valores e tal. Como é que, seriam as duas perguntas, então, como é que vocês veem essa questão, a relação instinto-instituição? E a segunda pergunta seria o conceito de naturalismo, no final das contas, qual é? E essa foi a última pergunta. Essa é a mais complicada. Temos 1 minuto para cada um. Esse plus. Minha resposta seria a seguinte: acho que precisa ficar mais claro o conceito de naturalismo. Mas o estreitamento do conceito será sempre ad hoc. E eu não pude fazer, era caricatural mesmo a diferença. Mas ela fica expressa, por exemplo, no tipo de... Eu acho que interessante que você tenha percebido o marco mais próximo dos instintos, porque essa geralmente era a minha posição. O problema era, eu estou partindo dos instintos, e como é que eu chego lá em cima? O que eu digo que eu conectei os pontos essa alternativa me parece permitir essa escada. Por que ela precisa ser feita? Porque se um naturalista não fizer isso, ele não respondeu o problema moral. Entendeu? O kantiano, então, nesse sentido, qual o elemento relevante aqui da naturalização? Desapareceu o conceito de liberdade. Nada do que eu disse precisa considerar um conceito de vontade livre. A vontade livre não desempenha nenhum papel explicativo do fenômeno que eu estou descrevendo. E isso é o fundamental para o meu naturalismo. Então, não é o caso para Kant. Eu acho que outras espécies fazem o que nós fazemos. Você tem toda a razão. Então, a disputa entre cognitivismo e não cognitivismo, nesse sentido, é vã. Porque é óbvio, e os experimentos mostram que nós, para avaliar, não usamos uma parte do cérebro, uma outra. As coisas estão juntas. Então, nós somos seres que
avaliamos cognitivamente e sentimos aqui, e avaliamos o que sentimos, e isso mas não somos os únicos, nós somos uma parte, uma deriva, outros seres fazem isso. Como nós somos mais complexos, fazemos isso de maneira muito mais complexa. Mas há um contínuo aí. Há hiatos, mas nós precisamos explicar, não, pontos que a gente não viu ainda, mas há um contínuo. E esse é o princípio naturalista. O princípio naturalista, no fundo, é evolucionista. Esqueça a hipótese de ter alguma outra coisa fazendo com que a gente seja moral. Não, nós nos tornamos moral com o que nós somos. E ele tem que explicar isso. E falta um pedaço. Um pedaço do valor é muito importante. Eu acho que essa ideia de importante é importante. Muito obrigado.